Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. No vídeo de hoje irei falar do Império do Japão, um dos maiores impérios marítimos da história, marcado por um período de desenvolvimento, guerras, expansão e diversos crimes terríveis cometidos pelo governo japonês. Existem poucos vídeos do canal exclusivamente sobre o Oriente, porém tentarei mudar isso daqui pra frente. O Império Japonês durou quase 80 anos, de 1868 até 1947, e foi extremamente marcante para a história do Japão. É importante notar, inclusive, que em muitos aspectos o Império Japonês se assemelha com o Terceiro Reich da Alemanha, visto por muitos como motivo de vergonha, graças aos crimes que os regimes cometeram ao longo dos anos. Por isso, a história do Império do Japão tem extrema importância para entendermos a sociedade japonesa nos dias de hoje. A época antecessora ao Japão Imperial foi o chamado período Edo, governado pelos shoguns da família Tokugawa. Esse período foi marcado por quase 200 anos de isolacionismo político-econômico por parte do Japão. O país asiático não possuía basicamente nenhuma indústria e era extremamente agrário e atrasado. Por mais que o Japão possuísse um imperador, ele detinha pouquíssimo poder, tendo em vista que o shogun era quem verdadeiramente dominava a ilha na época. Esse isolamento acabou em 1853, quando uma esquadra naval dos Estados Unidos, comandada por Matthew Perry, chegou à Baía de Edo, exigindo a abertura dos portos japoneses, na chamada Política da Canhoneira, demonstrando o imperialismo americano. Assim, se deu início a uma série de tratados desiguais entre os Estados Unidos e o Japão, como o Tratado de Kanagawa, que favorecia os estadunidenses. Esses acordos foram vistos como uma humilhação para os japoneses, demonstrando a inferioridade bélica e tecnológica do país em relação às grandes potências mundiais. Isso fomentou um sentimento japonês de modernização, enquanto a figura do shogun perdia popularidade. Em 1867, o imperador do Japão morreu e os clãs rivais do shogun aproveitaram esse momento para forçar a renúncia do líder e coroar o novo imperador, Mutsushito, de 14 anos. Assim, em janeiro de 1868, o imperador assume com o nome de Meiji, restaurando seus poderes e começando assim a Era Meiji. Foi elaborada a Constituição Meiji, que formalizava a criação do Grande Império Japonês, o Dai-Nippon Teikoku. A Constituição estabeleceu a maior parte da estrutura política do Império e concedeu muitas responsabilidades e poderes ao imperador, com o Japão centralizado. Já no primeiro ano do Império do Japão, ocorreu uma guerra, a Guerra Boshin. O ex-shogun Tokugawa, que foi deposto, iniciou uma revolta contra o imperador Meiji. Porém, em 1869, Tokugawa foi derrotado pelas forças imperiais e assim se rendeu pessoalmente, mostrando a força do novo Império Japonês. O governo japonês enviou estudantes para os países ocidentais para observar e aprender suas práticas. O sistema judiciário e a Constituição foram em grande parte inspiradas nos modelos do Segundo Reich da Alemanha, por exemplo. O Império Japonês proibiu diversos costumes ligados ao passado do Japão feudal, como o porte público da katana, característico da classe samurai, que foi abolida. Isso causou a rebelião de Satsuma, organizada por samurais que estavam insatisfeitos com as reformas que estavam ocorrendo no Japão. Contudo, a revolução foi derrotada pelo governo japonês, marcando assim o declínio dos samurais. O governo japonês começou o processo de modernização econômica, fornecendo um grande número de indústrias modelo para facilitar a transição para o período moderno, marcando o uso dos chamados zaibatsus, como a Mitsui, Kawasaki e Mitsubishi. O Império do Japão também foi influenciado pelo conceito da economia de mercado, sendo inspirado nos modelos inglês e norte-americano. O Japão tomou controle de grande parte do mercado asiático de bens manufaturados, como os têxteis. O país agora importava matéria-prima e exportava bens de consumo, sendo um reflexo da escassez de matérias-primas do país. Ocorreram reformas econômicas que incluíam uma moeda unificada, chamada de iene, um sistema bancário, leis comerciais e tributárias, uma bolsa de valores e uma rede de comunicações.
Assim, o Império do Japão se tornou a primeira nação asiática industrializada, além de ser a primeira grande potência mundial que não fazia parte do Ocidente. Após 2 décadas de início de industrialização e modernização militar, o Império Japonês mostrou sua força na Primeira Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu em 1894 e 1895. Essa guerra se baseava no controle da influência sobre a Coreia, disputada entre a China e o Japão. Os japoneses derrotaram os chineses por meio da resistência, estratégia e poder de organização. Essa guerra demonstrou a superioridade da tática e formação japonesas, que agora eram modernas e influenciadas por um estilo militar ocidental. O prestígio do Japão subiu aos olhos do mundo, com sua vitória ajudando a estabelecer condições de igualdade com o Ocidente. A próxima guerra foi a Guerra Russo-Japonesa, que foi um conflito para controlar a Coreia e partes da Manchúria entre o Império Russo e o Império do Japão, que ocorreu entre 1904 e 1905. O enfraquecido Império Russo foi derrotado pelo moderno e bem treinado exército japonês. Esse conflito foi importante pois foi a primeira guerra moderna na qual um país asiático derrotou uma potência europeia. A vitória japonesa aumentou muito a importância mundial do Japão na política global. A derrota do Império Russo, por sua vez, diminuiu muito a influência do país na região, abrindo assim caminho para o Japão anexar a Coreia. A região foi ocupada em 1905 e foi oficialmente anexada em 1910, marcando o domínio do Japão sobre a Coreia, que durou por mais 35 anos. O modelo de domínio japonês era baseado na exploração econômica, com centenas de milhares de coreanos sendo submetidos a trabalhos forçados para ajudar na expansão japonesa. Em julho de 1912, o imperador Meiji morreu e Yoshihito tornou-se o novo imperador do Japão, iniciando o período chamado de Taisho. Esse período foi marcado pela entrada do Japão na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Os japoneses aproveitaram da distração dos alemães com a guerra na Europa e decidiram expandir sua esfera de influência, declarando assim guerra contra a Alemanha. O Japão então invadiu e ganhou os protetorados alemães na Ásia. Após o fim da guerra em 1919, o Japão propôs uma cláusula de igualdade racial a ser incluída na Convenção da Liga das Nações, na Conferência de Paz de Paris. A cláusula, contudo, foi rejeitada pelos países ocidentais, sendo um fator importante nos anos seguintes na mudança de posição japonesa de cooperação com o Ocidente para a adoção de políticas mais nacionalistas. Em dezembro de 1926, Hirohito assumiu o trono após a morte de seu pai, o imperador Taisho. Assim, começava uma nova era, a Era Showa, que foi marcada por um forte sentimento nacionalista japonês, além da expansão territorial e a Segunda Guerra Mundial. Um dos principais expoentes do nacionalismo japonês foi Sadao Araki. Ele misturou o antigo código Bushido e os ideais fascistas da Europa, a fim de formar uma base ideológica para o movimento nacionalista Showa. Assim, foi estabelecida uma ligação entre o imperador, o povo e as terras, levando à criação do novo shintoísmo e também aumentando a adoração imperial. Por volta da década de 40, o Japão passaria a ter uma forma de governo que lembrava o totalitarismo. Espadas simbólicas katanas voltaram à moda e a pistola Nambu tornou-se o seu equivalente contemporâneo, que trazia a mensagem da doutrina militar japonesa. Apesar do nacionalismo Showa ser muito similar ao fascismo, haviam diferenças significativas entre os dois, ainda mais tendo em vista que o fascismo é um conceito majoritariamente ocidental. Nas décadas de 1920 e 30, o Japão precisou importar matérias-primas como ferro, borracha e petróleo, principalmente dos Estados Unidos, a fim de manter seu forte crescimento econômico. Os japoneses então procuraram adquirir territórios ricos em recursos naturais para estabelecer uma autossuficiência econômica. Assim, o Japão conquistou a Manchúria em 1931, que tinha recursos minerais abundantes. A fim de aumentar ainda mais sua expansão territorial, em 1937 se inicia a Segunda Guerra Sino-Japonesa, criando um conflito com 3 lados: os japoneses, os comunistas de Mao Tse-tung e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Contudo, posteriormente, os comunistas e os nacionalistas chineses forjaram uma aliança defensiva temporária contra o Japão.
Durante sua época de expansão, no começo do século XX, o Império Japonês realizou diversos crimes humanitários contra os habitantes dos territórios que ele conquistava. Esses crimes incluíam assassinatos, pilhagem, estupro, prostituição forçada e até o canibalismo. Um dos episódios mais marcantes foi o massacre e estupro de Nanquim, onde estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham sido mortas e cerca de 20 mil mulheres, incluindo algumas crianças e idosas, foram violentadas por soldados japoneses durante a ocupação nessa região da China. Durante essa época, o regime japonês também forçou milhares de meninas e mulheres a trabalharem em bordéis militares, criados para os soldados japoneses. Essas escravas sexuais ficaram conhecidas como mulheres de conforto. Mais de 200 mil pessoas da Coreia, Taiwan, China e Filipinas foram forçadas a trabalhar nesses bordéis. Em 1938, o exército japonês entrou no território da União Soviética. Fazia mais de 30 anos que os japoneses e russos tinham travado um confronto bélico em larga escala. Porém, o antigo exército russo, que era mal armado e suprido, agora dava lugar ao poderoso exército soviético. A União Soviética, então, aniquilou centenas de soldados do exército imperial japonês. Assim, foi assinado um armistício em setembro daquele ano. Em abril de 1941, os dois países assinaram o Pacto de Neutralidade, pois o Japão temia por mais derrotas dos soviéticos. Contudo, a União Soviética foi beneficiada, pois não precisaria se preocupar com um fronte no Oriente durante a Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1940, o Japão Imperial assinou o Pacto Tripartite com a Alemanha nazista e a Itália fascista, formando as potências do eixo. O não cumprimento das promessas feitas pela Entente na Primeira Guerra Mundial foi um dos fatores que levaram o Japão a aliar-se ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, então, impuseram um embargo aos japoneses de materiais estratégicos, como o ferro e o petróleo, que eram de extrema necessidade para a indústria bélica japonesa. Em 1941, o Império Japonês tentou tomar medidas diplomáticas para conciliar os seus interesses com os dos países aliados. Porém, nenhum acordo foi feito. Então, a Marinha Imperial do Japão realizou seu ataque surpresa a Pearl Harbor, na manhã de domingo, de 7 de dezembro de 1941, com o objetivo principal de incapacitar os Estados Unidos. Depois do ataque, os japoneses lançaram ofensivas contra as forças aliadas no Sudeste Asiático, com ataques simultâneos em Hong Kong, Malásia Britânica e Filipinas. Porém, em 1942, o Japão começou uma série de derrotas, como a Batalha de Midway, decisiva na Guerra do Pacífico. Em 1945, começou então uma intensiva campanha de bombardeio por parte dos Estados Unidos, queimando as principais cidades do Japão e destruindo a indústria e infraestrutura do país, além de diminuir sua moral. Essas campanhas de bombardeios a Tóquio levaram à morte de cerca de 200 a 500 mil civis. Em agosto de 1945, a União Soviética declarou guerra ao Japão e realizou uma grande ofensiva militar contra as tropas japonesas, que resultou na destruição em 2 semanas de 1 milhão de soldados do Japão, que ocupavam o norte da China e da Coreia. Após a falta de acordo com os japoneses, em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares sobre o Japão. Elas mataram entre 100 a 200 mil pessoas em questão de minutos, além de dezenas de milhares que morreram como resultado da radiação nuclear nas semanas, meses e anos seguintes. Após esse fato, em um discurso em rádio nacional, em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição ao povo japonês, sendo a primeira vez que a população do Japão escutava a voz de seu líder. Ocorreu então a ocupação do Japão, liderada pelo general do exército dos Estados Unidos, Douglas MacArthur, a fim de revisar a Constituição japonesa e desmilitarizar o Japão. A ocupação americana, com assistência econômica e política para a reconstrução do país, continuou até a década de 1950. Foi abolida a Constituição Meiji e promulgada a Constituição do Japão. Além disso, renomearam o Império do Japão para Japão, em maio de 1947. Assim,
o país adotou um sistema político baseado no parlamentarismo, enquanto o imperador passou a ter apenas um status simbólico. Acabava então o Império do Japão. Porém, o espírito imperialista continuou vivo em vários soldados espalhados pelo Pacífico, como Hiro Onoda, um dos últimos japoneses a se render, 29 anos após o fim da guerra. Ele desacreditava na derrota japonesa e demonstrava a honra e dedicação do soldado do Império Japonês. Contudo, alguns símbolos remetem ao imperialismo japonês até o dia de hoje. A bandeira do Sol Nascente do Japão é amplamente criticada pela Coreia do Sul, onde alguns chegaram a compará-la com a suástica nazista. O símbolo do Sol Nascente se tornou a bandeira militar do país, sendo hasteada durante a expansão imperialista do Japão, que ocupou a Coreia e parte da China. Hoje, ela continua sendo a bandeira da marinha do país, e uma versão ligeiramente diferente é usada pelo exército. Uma comparação que também pode ser feita é com a bandeira dos Estados Confederados dos Estados Unidos, que foi usada na Guerra Civil Americana pelo lado confederado, que queria manter a escravidão. A bandeira continua sendo hasteada pelos Estados do Sul, embora críticos afirmem que se trata de um símbolo de segregação racial. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo do canal, por favor se inscrevam e deixem o like. No mais é isso, valeu!